A palestra que foi dada hoje de manhã está gravada. Nós vamos editar e nós vamos disponibilizar para vocês a palestra que foi dada pelo professor Marcos hoje de manhã, lá de Minas, como o professor Serginho falou, tá? Vocês podem assisti-la a qualquer horário, a gente vai colocar no YouTube. Tem dicas muito bacanas ali de como vocês podem fazer um trabalho científico. E esse momento aqui eu já estou gravando também. Estou gravando nessa tela, conforme vocês estão vendo. E à medida que eu vou escrever algumas coisas aqui com vocês, que é no sentido de ajudar vocês já analisarem os dados, escreverem os dados que vocês coletaram. Quem já coletou dados aqui? Quem já fez as entrevistas? É isso mesmo. Fazer as entrevistas, o questionário. Você levanta bem alto a mão. Quem fez o questionário? Quem fez entrevista? Quem fez alguma outra metodologia? Pesquisa bibliográfica? Não? Tem gente que ainda não fez? Tem grupos que ainda não fizeram? Bom, vocês, no geral, ou estão na finalização do projeto, né? Ou vão estar coletando os dados ainda, se alguns não coletaram. Mas o objetivo, a partir disso, é que vocês escrevam. Escrevam sobre o que vocês coletaram, sobre o que vocês buscaram entrevistar. Vocês interpretem esses resultados. Tá? A gravação que a gente tem da manhã vai ser filosófica, de um certo modo, na medida em que se reflete sobre o que é escrever ciência, né? Como é que se escreve ciência, e também um tutorial, né? Dicas. Uma série de dicas. Nesse momento aqui, vai ser muito mais dicas, que vai ter sido nesse formulário. Esse formulário eu vou disponibilizar depois também, junto com a gravação desse material que está sendo construído agora. E aí, à medida que a gente for construindo, vocês vão tirando as dúvidas. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir perguntando. Né? Vou pedir ajuda para passar o microfone, de repente, porque assim fica registrado também. Acho que é importante. Se vocês permitirem, pessoal, puderem fazer suas perguntas no microfone para ficar registrado aqui na gravação. Depois fica um material disponível só para vocês, né? As turmas consultarem. Tá? Então, eu vou começar. Vai estar aparecendo a tela inteira aqui. A gente combinou na segunda metade de novembro fazer uma apresentação dos trabalhos também, de alguns trabalhos lá no Seclimar, onde eu estou, né? Vai ter banca de professores avaliando. Vocês vão poder conhecer um pouco mais do Seclimar, fazer algumas outras atividades, se der tempo. Reservar um dia para fazer esse tipo de atividade. Tem pessoal aqui que já se inscreveu para o Instituto Federal? É isso? Para o Mosquin? Instituto Federal é o Mosquin. É lá de Osório, né? E pela URGS, o Mosquin. O Mosquin também, que dá... Quem que se inscreveu pelo Instituto Federal? A gente vai enviar as atividades até o dia 28. Tá. Ótimo, tem vários trabalhos. Quem se inscreveu, quem está se inscrevendo pela URGS? Ok. Oi? Nem sei como se inscrever nisso daí. Mas aí depois
Depois tem também o Seclimar. Se você não conseguir agora, vamos fazer um no final de novembro também. Então, vocês vão ter a oportunidade de apresentar os trabalhos aí que vocês têm feito durante esse ano todo. Tá bom? Como é que a gente começa? Como é que a gente deve começar o nosso resumo? Né? Qual vai ser a estrutura do resumo que vocês vão fazer geralmente? Eu vou estar apresentando aqui uma percepção minha. Pode ter algumas variações. Talvez quem já se inscreveu, quem está por se inscrever, esteja com uma estrutura um pouco diferente, mas no geral muito parecida. O que a gente costuma colocar no trabalho científico? Né? Vou tentar escrever aqui, né, pouco a pouco. Primeira coisa, vocês têm que elaborar um título. O título, ele pode ser uma pergunta, ele pode ser uma ideia, uma frase que, na verdade, é o grande resumo do texto de vocês. Assim, é o resumo do resumo do resumo. Não é a mesma coisa que o tema do trabalho de vocês. O tema é com o que vocês estão trabalhando. O título é algo que reflete o trabalho pronto. O que foi feito? Né? Alguém dá um exemplo aí do que fez? Por favor? Quer dar um exemplo? Quer falar um pouco do seu trabalho? Não. Qual foi o título? Não precisam ter vergonha, né? A gente já... Sou quase professor de vocês já também. Qual é o tema? O seu é TDAH? Tá. Você já refletiu sobre o que você fez no seu trabalho? Como é que isso poderia virar um título? Impensado. Quer falar? Como é que é o seu nome? Eduardo. Quer ler? Tá. Mosley. Vamos escutar a colega, pessoal. Tá. Então, você colocou FIV, né? A importância... Tá. Ok. A importância desse procedimento para mulheres. O título, eu acho que está bem objetivo. Eu acho que ele reflete muito bem o tema, né, que o grupo, vocês fez de forma individual? Tá. Reflete muito bem o tema que você abordou, né? Então, sempre procurar assim, ser bem conciso, bem simples, que sejam poucas informações, um título curto, com poucas palavras, tá? Ocasionalmente eu vou baixar um pouco o microfone aqui, eu não sei se tem algum suporte o microfone, não, né? Aqui lá não segura. Ah, tá. Verdade, não tem problema. Eu coloco um pouco aqui e escrevo um pouquinho sobre a importância disso, tá? Na gravação vai ficar. De qualquer modo, vocês conseguem me escutar, pessoal? Se eu falar assim, às vezes? Tá. Então, ó, um título curto que reflete o tema de pesquisa de vocês. Tá? Que reflete o tema. Poucas palavras.
Poucas palavras. Tipo, por exemplo, sobre poluição. Tu disse que poderia ser uma pergunta, uma ideia, né? Pode ser uma pergunta. Então, tipo, por exemplo, como podemos melhorar as ideias de acabar a poluição, um negocinho? Como podemos minimizar a poluição? Ou como podemos mitigar a poluição? Pode ser uma pergunta a partir de um tema poluição. O título só poluição não ficaria bom. Ele tem que refletir, gente, o título tem que refletir o que vocês pesquisaram. Pensem, cada um no seu aí, como é que vocês conseguiriam refletir o trabalho que foi feito. Tá? Depois, autores. Eu estou indo muito na linha do que o professor Marcos falou hoje de manhã. Quem que são os autores do trabalho? É que eu pensei sobre os autores que fizeram as citações lá. Não é. Citações são os autores que vocês consultaram. Pessoal, por favor, vamos prestar atenção. Opa, vai dar certo. Obrigado. Opa, tá ótimo. O improviso tá bom. Isso aí. Dá para ouvir? Uhum. Então tá. Falar que nem no rádio aqui, então. Pessoal, então assim, ó. Quem que é autor do trabalho? São as pessoas que participaram, são as pessoas que conceberam a ideia, fizeram a pesquisa, analisaram os dados, participaram da escrita, avaliaram a escrita. Não é pertinente, não é adequado e nem mesmo ético, né, ser autor se você não participou ativamente do trabalho. Tá? Portanto, se vocês estão trabalhando em grupo, a grande mensagem que a gente traz aqui também é a necessidade de vocês compartilharem o trabalho, de todos os membros do grupo saberem o que está sendo feito, estarem acompanhando, estarem analisando. É bem importante trabalhar em grupo. Cada um vai ter... Ninguém aqui é igual. Podem ser gênios idênticos. As pessoas são diferentes nos seus aspectos comportamentais, porque cada um de nós tem diferentes estímulos durante a vida. E esses estímulos a gente deve usar ao nosso favor, de contribuir. Todo mundo aqui tem capacidade de contribuir no trabalho em grupo. É importante vocês desenvolverem habilidades de trabalho em grupo. Tá? Autores, então, são as pessoas que efetivamente contribuíram para o seu estudo. Só que tem algo muito importante. Quem esteve ancorando o trabalho de vocês, conduzindo o trabalho de vocês, foram quem? Foram os professores de vocês. Professor Serginho, professor Lucas, professora Tatiane, os demais professores da escola que orientaram vocês. Vocês têm os orientadores. Vocês têm os orientadores. O orientador frequentemente será o último autor. Frequentemente, não é uma regra, não é uma determinação, não é uma lei. Mas, geralmente, o orientador é aquele que está por trás do raciocínio, por trás de todas as dicas
como analisar, como proceder à realização do trabalho. Então, o orientador é aquele que dá todo o suporte para que vocês cheguem no produto final, que é esse trabalho escrito, onde vocês querem passar uma mensagem para as pessoas que estão trabalhando com vocês. Primeiro são os autores que criaram o trabalho e depois são os orientadores que ajudaram o trabalho. Os autores são o grupo e o orientador. Que ajudou o trabalho e a pessoa para fazer o trabalho. Isso. O seu grupo, não sei se é só você ou se você tem um grupo. Tá, então é você e quem está orientando. Não sei se o professor Serginho, se... Serginho e a Tata. Então, eles são autores também, eles são o que a gente chama de coautores. Tá, gente? A ordem, bom, daí fica a critério. Vocês podem dizer, quem acompanhou mais pode ser o último autor. Né? Orientador de praxe colocar no final. Não quer dizer que é obrigatório. Só queria fazer essa observação. Então, título, autores. Depois vocês vão fazer um breve resumo. O que é o resumo? É vocês contarem uma historinha que contextualiza o tema. O problema, nem é o tema, o problema de pesquisa. Tem que ser muito rápido. Problema de pesquisa. Uma frase não. Uma, duas ou três sentenças. Frases, orações, né? Com verbos e tudo. Bem curto. Vamos colocar isso em linhas. 2 a 3 linhas. Algo muito breve. Não é uma regra absoluta. Depende. Mas para ter espaço para tudo, é bom você priorizar aqui o que é o principal, tá? Se o tema é poluição, poderia falar assim, a poluição dos rios. É um problema recorrente no Brasil e em vários outros países do mundo. Várias estratégias são feitas para minimizar esse problema. Aí, este estudo aí já entra no objetivo. Né? Dei uma breve contextualizada no meu problema. Aí eu já entro no principal objetivo. Uma sentença curta, o mais curta possível, que destaque o principal motivo para na verdade, que destaque o que você querem realizar ou estudar primordialmente, ou seja, principalmente. É uma sentença, né? Uma linha, 2 linhas, vamos dizer aqui. 1 a 2 linhas. Bem curto. Estão conseguindo enxergar? Tá, eu vou levantar um pouco aqui. Assim? Isso é só no resumo, tá? E é um texto, esse resumo é um texto corrido em um único parágrafo. É só um parágrafo, gente, com tudo. Não delimita, eu preciso dizer, dá para escrever, contextualiza, começa a frase ali e escreve. Escreve tudo até o final. Depois do objetivo, falem um pouco da metodologia do trabalho. O que é isso? Como foi realizado o estudo? Foi questionário? Foi entrevista? Foi campo de estudo. Né? Tipo de estudo. Quem foi o público-alvo? Ou o que foi estudado? E como foi estudado? E aqui vocês têm que escrever
no tempo verbal passado. Analisou-se, entrevistou-se, aplicou-se um questionário ou um questionário foi aplicado. Tempo verbal passado. Por quê? Eu não estou mais falando do projeto. O projeto, nós estamos agora na segunda fase. Os resultados. Vocês já têm os resultados. Então, agora, vocês já realizaram o estudo. Nós estamos falando no tempo verbal passado. A introdução, a contextualização, ali até pode ser no presente. Não tem problema. Mas a partir do objetivo, no objetivo já, o tempo verbal é passado. Não é mais presente. Não é mais futuro. Tá? Vou destacar isso para vocês aqui. Depois isso aqui vai ser, repito, isso aqui vai ser compartilhado, mas é importante que vocês entendam. Alguém tem alguma dúvida? Olha, depende do trabalho, depende da revista, depende da possibilidade. Eu diria que aqui, para vocês, para ser assim, bem direto, já que tem só 2 páginas de espaço para fazer todo o resto, vocês podem, a recomendação que eu vou fazer para o Seclimar, para o trabalho, para quem for levar trabalho do Seclimar, é um resumo de 5 a 8 linhas. Normalmente a gente conta pelo número de palavras. 150 a 250 é o mais comum. Tá? Mas aqui nós vamos fazer um exercício um pouquinho mais resumido ainda. 100 palavras. Nós vamos trabalhar isso melhor em setembro, gente. Vocês vão conseguir. Poderia escrever aqui, ó. Vou aproveitar a pergunta, né? Vou falar do exemplo. Com o que você está trabalhando? Você tinha conhecimento dos farmacêuticos sobre... Tá. Então, nós poderíamos escrever, né, umas 2 sentenças sobre esse tema, sobre esse problema. E na sequência, vamos dizer assim, 2 linhas é o suficiente para escrever sobre o... Perguntar. Você poderia colocar assim no resumo, descrever o que é o problema e imediatamente assim, o objetivo desse trabalho foi verificar se os farmacêuticos de Tramandaí sabem sobre essa condição, essa doença e como tratá-la, né? Ou como recomendar medicações ou caminhos para tratá-la. Seria isso. Você pode escrever isso. Aí você pode entrar assim, através... Você fez entrevista, então? Tá. Daí você já poderia ir para o método. Através da metodologia de entrevista com farmacêuticos locais, daí isso já é um método. Daí você já pode ir para o resultado. Verificou-se que há opiniões divergentes ou há conhecimentos diferentes entre os farmacêuticos. Isso já é resultado.
Conclui-se que os farmacêuticos precisam de mais capacitações sobre essa doença. Feito o resumo. Entenderam, gente? Basicamente, contextualizei, dei o objetivo. Metodologia, vocês podem se resumir, dizer, foi feito um questionário. Foi feita uma entrevista. E a partir disso, 20 pessoas foram entrevistadas, dessas, tais e tais resultados foram encontrados, né? Então, uma breve metodologia muito rápida, pode ser uma frase, né? Principal ou principais resultados e seu significado, sua importância. Principal conclusão do meu estudo. É isso que vocês têm que escrever no resumo. Um resumo curtinho, ou um resumo simples. Que sim, às vezes, vai variar assim, de 100 a 250 palavras, podendo chegar a 300, 350, ou tendo um pouco mais de liberdade, quando o tipo de formato, tese, dissertação, monografia, trabalho de conclusão de curso de graduação, permite. Né? Só que para um texto que vocês vão ter que encaixar em 2, 3 páginas no máximo, né? Aqui, fazer um resumo simples, um resumo curtinho, para que depois vocês possam realmente descrever o trabalho com mais detalhe, é necessário. Vamos fazer esse exercício completo, né? De novo, talvez os trabalhos que vocês estão submetendo não tenham esse resumo prévio, não sei se tem. Tem? Então tá. Tá. Mas é um resumo simples, né? 30 linhas, o resumo inteiro. Tá. Mas vocês fizeram um texto corrido, sem divisões, etapas, né? Eu vou ensinar vocês um jeito um pouco mais desafiante, que é esse aqui. É vocês fazer um resumo super curto e depois escrever o trabalho em si, que são um resumo expandido. Vocês, na verdade, estão entregando um resumo simples para esses eventos, que é perfeitamente comum, só que daí, claro, ele fica mais livre, ele fica maior. Só que eu acho que é importante vocês terem esse exercício do resumo expandido. Pessoal, vocês entenderam isso aqui? Ei. Tem um detalhe em relação ao do Instituto Federal. Para participar do evento, tu só precisava mostrar um resumo, entendeu? Mas depois tem que apresentar o trabalho. Sim. Se for escolhido. Sim. Sim. Claro, aí eles deram lá um layout para a gente utilizar para colocar. Pôster. O oral. E tem um trabalho também. Um resumo expandido. No é só pôster, mas no IF, além do pôster, tem trabalho. Tá. Além do resumo simples, tem um resumo maior. Em formato de artigo. Tá. Então é o que a gente vai trabalhar aqui. Então é isso. Que tem que ter esse resumo inicial. E logo depois a gente entra aqui na introdução. Tá? Aliás, antes da introdução, vocês têm que colocar algumas palavras-chave, tá, gente? Aquelas palavras-chave lá que a gente pesquisa lá Isso. no Google Acadêmico. Exatamente. Como é que é o seu nome mesmo? Ariel. O Ariel deu uma resposta bem precisa aqui. O que são as palavras-chave? São aquelas palavras que vocês buscaram lá no Google Acadêmico e que fizeram que trabalhos de outras pessoas fossem encontrados. Palavras-chave. Por isso vocês têm que pensar em palavras
que outras pessoas podem talvez utilizar para achar o trabalho de vocês no futuro. Palavra-chave. E é muito importante uma dica. Não repitam palavras do título. Vou baixar aqui de novo. Não repitam palavras do título, porque o próprio título já é um indexador. O que é um indexador? São termos que vão ser usados como busca lá no Google. Então, usem palavras a mais que não estejam no título. Não é proibitivo, mas é importante porque daí vocês evitam ter essa repetição, né? E vocês têm mais chances de que o trabalho de vocês seja visto. Então, usem palavras, né? Se o título fosse o impacto da poluição marinha na sobrevivência de peixes nativos, né? Bom, se o título é esse, exemplo aqui. Que palavras-chave eu poderia utilizar? Poderia utilizar contaminação ambiental, plástico, é um problema frequente. Poderia falar até, se eu falei no meu texto sobre o tema, derramamento de óleo, é muito comum nos mares, né? Poderia usar, então, outras palavras ou expressões que são importantes dentro do meu trabalho. Certo? Então, utilizem esse exemplo aqui, pensando no trabalho de vocês. Separem as palavras por vírgula ou por ponto e vírgula. Geralmente vai ter alguma regrinha, né? Depois a gente vai definir também alguns critérios. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, que vai ser ou a penúltima palestra ou a última, nós vamos ainda ver, nós vamos ter um modelo definido. E depois disso, vocês vão trabalhar com submissões, vocês já estão fazendo algumas, mas quem ainda não submeteu, vai submeter também para a URGS, lá para o Teclimar, e vocês vão estar apresentando lá em novembro. Muitos de vocês vão estar apresentando. Ciclone do Saber também, todo mundo vai estar apresentando o Ciclone do Saber. E eu vou vir conferir, hein? Vou vir avaliar também. De resumo, é isso. Resumo e palavras-chave. Alguma pergunta? Eu já vou começar agora. Agora eu vou introduzir. Pessoal, vamos escutar aqui a pergunta do professor. Tem limite de palavras-chave ou... Quantas palavras-chave colocar? 3 no mínimo. 3 no mínimo. Tá? Normalmente até 6. Normalmente, o máximo que é utilizado são 6, tá? Não repetindo o título. Lembrem disso. Tá? Mais alguma questão? Introdução. O que é introdução? É o momento de vocês começarem descrevendo um grande problema de pesquisa. Lembra que a gente já falou disso até no projeto? Você já tem o projeto e ele pode ser de muita base, ou até já conter a introdução de vocês quase que totalmente. Tá? Então, vocês começam com algo mais amplo. Utilizem a literatura para dar
suporte ao tema abordado. Ou seja, inclua citações. Né? Fulano et al. 2022. Né? Santos et al. 2016. Souza e Martins, 2021. Formatos que vocês têm visto já. O pessoal viu sobre regras da BNT? Ainda não? Tá. Mas a gente já trabalhou um pouquinho com formato de citações, né? Então é importante vocês citarem, escreverem com as suas palavras o texto e citarem no final. Tá? Depois, justificar a importância do trabalho de vocês. Do trabalho, né? Ou seja, declarar por que é importante realizar o estudo. Tá? E, finalmente, descrever o objetivo do trabalho. Isso aqui, até vou colocar numa página nova aqui para vocês enxergarem. Dá para enxergar tudo? Isso aqui vocês podem fazer em umas 10 a 15 linhas. Vocês podem fazer isso muito bem no espaço de 10 a 15 linhas. É uma recomendação que eu vou fazer. Falar muito brevemente de cada tópico. É um resumo expandido, ou seja, que é diferente do simples, que tem um parágrafo só para descrever tudo, enquanto o expandido ele tem as etapas de um artigo, mas ainda assim simplificadas, porque não deixa de ser um resumo, tá? Dúvidas? Que tempo verbal eu vou utilizar? Passado? Sim? Todo mundo concorda que é passado? Ninguém discorda? Introdução é um momento de contextualizar. Nem sempre vai ser no passado. Introdução pode ter tempo presente misturado com tempo passado. O objetivo será no passado, porque não é projeto mais, é o trabalho que vocês já fizeram. Pode até ser, Ariel, pode ser até um trabalho em andamento, mas que vocês já fizeram algumas coisas, ou seja, você já tem condição, você já tem condição de falar parcialmente sobre o que foi realizado. Pelo menos parcialmente. Tá? Quem tem a introdução do projeto já bem definida aí? Todo mundo? Quem pode apresentar aqui na frente? Olha que daqui a um tempo vocês vão apresentar, vocês vão ter... eu vou tentar encaixar também uma palestra para vocês com uma colega. Quem que está deitado aí? Tudo certo? Sobre o que é o seu trabalho? Sobre o bullying? Você vai fazer questionário ou já fez o questionário? Bacana. E achou resultados interessantes?
Que tipo de resultado você achou? Eu acho que realmente traduz a realidade. É um tema importante. Olha, se ele fosse abordado no tempo que a gente estava na escola, né? Porque no tempo que eu estava na escola, o meu nome era apelido, né? Tinha um político da época que tinha o meu nome, então, olha, bullying era muito. Então é um tema bem importante no contexto atual. Eu acho que é uma maneira de até promover ações educativas, né, na escola para minimizar, porque o bullying pode causar sofrimento, né? Então é um tema relevante, né? E uma introdução sobre esse tema aqui, eu acho que você já tem isso no projeto. Vocês podem muito bem falar de outros autores, justificar a importância. Justificar a importância é fácil, né? Só que colocar isso em palavras, o projeto de vocês, por mais palpável que o tema pareça, às vezes, tá? Na hora de colocar isso em palavras, não é tão simples. O exercício de escrever é difícil, gente. É difícil para mim, que escrevo há muito tempo. É difícil para todos nós, porque a gente tem que escrever de um jeito que as pessoas vão entender. Nós não estamos escrevendo só para nós mesmos. Nós estamos escrevendo para outras pessoas compreenderem. O espírito é esse. Façam isso na introdução. Comecem a conversar com o leitor. Comecem a mostrar para o leitor de uma forma simples o que ele quer, o que ele precisa entender do trabalho. O que vocês querem que ele entenda da escrita de vocês. E língua portuguesa adequada é fundamental, né? Depois da introdução, a gente vai para material e métodos. Material e métodos. Que tempo verbal eu uso no material e métodos, pessoal? Passado. Tá? Aqui vocês vão escrever no passado. Tá? Somente no passado. Porque vocês já fizeram. Né? E aí vocês vão descrever a área de estudo ou público-alvo, como se fosse o material de pesquisa de vocês. Entendam o material como a fonte da pesquisa de vocês. A fonte da pesquisa, às vezes, são os entrevistados. Então, os entrevistados são o material que vocês estão empregando. Tá? Descrevam isso. Quando foi realizado o estudo, quando se trata de entrevista e de questionário, eu acho interessante colocar isso, porque se vocês escrevem um trabalho, daqui a uns anos, será que esse entendimento das pessoas vai ser o mesmo? Né? Será que os tempos não vão mudar? Será que a abordagem das pessoas não vai ser diferente? Tá? Então, acho que para os trabalhos de vocês vai ser interessante abordar isso. Quando que o trabalho foi feito? Né? O que foi feito? Aí vocês colocam o questionário, entrevista, estudo de caso, com pesquisa bibliográfica, experimento, né? Eu trabalho principalmente com experimentação, né? Mas vocês estão começando, vocês estão fazendo questionários, entrevistas, vocês estão começando a tirar dados. Depois, o que foi avaliado? Né? O que vocês avaliaram? Percepção das pessoas, quantas pessoas responderam sim, quantas responderam não, qual a opinião das pessoas, né? E depois vocês também têm que escrever como foram analisados os dados. Como é que vocês analisaram? Foi quantitativo, né? Foi uma análise
quantitativa, qualitativa ou quantitativa, ou seja, no questionário às vezes você tem perguntas e aí as pessoas respondem sim ou não, daí vocês podem dizer, quantas pessoas responderam sim, quantas pessoas responderam talvez, quantas pessoas responderam não, isso é quantitativo. Agora, as pessoas deram uma opinião sobre algum tema, poluição, reciclagem, sobre bullying, sobre TDAH, sobre dermatite, né, sobre doenças diversas, sobre o assunto que vocês estão trabalhando, né? Então, é a forma de análise que geralmente encerra a parte da metodologia. Eu digo que aqui, 5 a 10 linhas são suficientes para vocês escreverem. Então, eu estou criando um modelo aqui com vocês, gente. Tá? Vocês podem, inclusive, usar depois para ir preenchendo já. Pensando nessas perguntas. Trabalhando dentro. Acredito que o trabalho que tu vai exigir vai ficar por aqui. Aqui dentro já estamos criando aqui. Depois só a formatação em si. Acho que vamos colocar um limite de 3 páginas. A ideia era fazer um modelo para o Barão. Para o Barão também, sim. E a partir desse modelo a gente pode implementar e deixar uma estrutura com cabeçalho, capa, sim. Ótimo. Aí já fiquem também livres para sugerir depois alterações, né? De acordo com o que vocês forem fazer. Depois, aliás, perguntas sobre material e métodos, gente. Tá? Aproveitem agora, porque depois vai aparecer. Eu tenho certeza que na hora que vocês escreverem vai aparecer um monte de dúvida. Tá? Depois dos métodos vem o quê? Conclusão? Resultados. E vocês podem também discutir esses resultados. Nós vamos fazer de um jeito mais simples, resultados de discussão juntos. Tá? Como é que vocês vão apresentar os resultados de vocês? Textualmente, mas também através de tabelas e ou figuras. Tá? Aí, geralmente, tá? Nunca comecem a sessão de resultados com uma tabela, uma figura direta. Não, comecem com um texto. Presente, passado ou futuro? Passado. Aqui nem discutimos mais, né? Tempo verbal passado. 15 a 25 linhas. 6, aqui aumenta. Porque vocês estão dizendo qual é o resultado, né? O que vocês vão fazer? Descrever os principais. Não precisa descrever todos, tá, gente? Descrever os principais resultados. Comentar o seu significado. Usar a literatura para comparar e discutir. Isso é resultado e discussão junto. Vocês podem fazer separado também. Resultados, coloca quais que foram, tantas pessoas responderam sim, tantas não, essa foi a opinião prevalente, e depois discutir. O sim provavelmente foi por causa disso. O não, a porcentagem de não foi em função disso aqui, ou daquilo ali, né? As opiniões mostram a necessidade de ter mais estudos ou de que as pessoas precisam de mais informações, enfim, isso é discutir. E aí vocês podem, fulano de tal e seus colaboradores, et al., ou Souza e Silva, Souza e Martins, 2018,
também obtiveram resultados similares. Tudo isso, escrever o resultado, escrever o que vocês entenderam, o que pode significar esse resultado e tentar ver se alguém já fez algo e que pode dar um respaldo, ajudar vocês a confirmarem ou corroborarem, né? Corroborar e confirmar são a mesma coisa, né? Dentro do que eu estou falando aqui, né? E essa sessão serve para isso. Tudo no passado. Comentem os principais resultados, só os principais. Eu vou destacar muito bem isso aqui. Só os principais, gente. Não precisa ser tudo. Se for um só, bom, daí fica fácil. Se for um resultado só, fica fácil. Mas eu acho que não vai ser o caso, né? Vocês têm mais de uma pergunta, vocês têm mais resultado. E lá no meio da história, vocês citam, eu estou descrevendo um resultado, e vocês citam uma figura lá. Né? Figura 1 ou tabela 1. Você sempre tem que citar a figura ou a tabela no texto para o autor, para o leitor saber assim, agora eu tenho que olhar a tabela, agora eu tenho que olhar a figura. Nesse sentido, tá? Vocês precisam fazer isso. E aí, gente, a figura e a tabela, ela tem que ser figura ou tabela, tem que ser autoexplicativa, ela tem que ser boa, tá? Vocês têm que colocar a figura ou a tabela em si e colocar uma legenda para ela. Essa legenda seria figura 1, percepção dos estudantes da escola Barão de Tramandaí sobre reciclagem do lixo. Aí a figura pode ser um gráfico, pode ser foto, com porcentagens, né? Vou mostrar, vou criar uma figurinha aqui rápida. Tá? Tipo, por exemplo, então, tipo, seria assim, figura 1, depende dos resultados. Às vezes pode ser uma tabela, né? Porque pode ter perguntas abertas. Tem a pergunta aberta. Fechadas. E você pode escrever sua opinião. Perguntas abertas geralmente vão dar um gráfico. Perguntas fechadas vão dar um gráfico. Perguntas abertas é aquela que você pode escrever sobre o assunto. E aí, geralmente, vai ser uma interpretação qualitativa. Eu só vou mostrar um exemplo aqui. Só um pouquinho, desconsidere o que eu estou fazendo. Fazer um gráfico rápido aqui. Tá. Supondo que eu tenho 2 grupos aqui.
E aí, né, fiz, né, entrevistas com essas pessoas. Vamos dizer, né, que o grupo aqui da escola do primeiro ano, né, teve um conjunto de respostas aí que deu uma média pouco acima de 6. E o grupo B, segundo ano, ensino médio, vamos supor, de uma situação hipotética, deu uma média ali ao redor de 3. Né? Aí eu tenho um gráfico que resume isso, dá para ver bem, né? Tem um gráfico que resume bem isso. Eu vou colocar essa minha figura lá no meu texto. Tá? Vou colocar a figura lá no meu texto. E aqui eu tenho a legenda, né, gente? Eu tenho logo abaixo do texto, eu tenho, logo abaixo da figura, eu tenho a legenda dessa figura, pessoal. Tipo, embaixo pode ser, embaixo do quadradão pode ser 3 quadrados. O que representam aqueles dados? Vocês têm que colocar o que representam esses dados. Pode ser uma tabela, tá? Só que na tabela, vocês vão colocar antes, tabela 1. Se fosse a mesma coisa em tabela, vocês colocariam uma tabela aqui embaixo da legenda. É mais frequente isso, a legenda da figura ser embaixo da figura e a legenda da tabela ser em cima da tabela, acima da tabela. É mais comum, tá? Mas podem encontrar variações. A URGS, inclusive, já está adotando um esquema de colocar em cima da figura, não embaixo. Tudo bem. Mas, no geral, vocês vão encontrar figura embaixo e tabela em cima. Prestaram atenção nisso, pessoal? Sabem fazer? Gráfico no Excel? Não? Google Forms, o Google Forms vai dar o gráfico pronto para vocês. Se for uma aberta, vocês vão ter que interpretar. Nem vai dar dado numérico às vezes. Vai ter uma... Vai ter que interpretar, exatamente. Uma coisa. É bom que você falou isso, Ariel. Pessoal, pergunto para vocês. Vocês podem colocar o que as pessoas escreveram, tal e qual elas escreveram lá no trabalho de vocês? Vocês podem copiar? Não é legal fazer isso. Vocês até podem, mas tem que ter autorização por escrito dessa pessoa. O ideal é que vocês interpretem com as suas palavras e escrevam o que significa. Importante que a Ariel fez essa pergunta. Tá? E é uma análise qualitativa daí, nesse caso. Tá? Gente, então assim, resultados de discussão. De novo, repetindo aqui. Comecem com o texto, não coloquem a figura primeiro. Tá? Depois descrevam os principais resultados. Achamos isso, tantas pessoas responderam isso, tantas pessoas consideram isso, tem algumas opiniões assim, assim, assado. E aí lá no final, isso é apresentado na tabela 1. Não precisa escrever assim, pode falar do resultado e no final, entre parênteses, colocar tabela 1 ou figura 1. E outra coisa, não se pode repetir a mesma informação na figura e na tabela. Ou figura ou tabela para aquela informação. Se for outro dado, aí sim, pode ser uma tabela ou outra figura. Mas não repitam a mesma informação em figura e tabela, em hipótese alguma. Certo? Oi? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Não, ainda não. Vocês já querem que termine? Eu já vou terminar. Só mais 5 minutos. Pessoal, só mais 5 minutos. A etapa final é a conclusão. O que é a conclusão? Isso é a principal contribuição do estudo. Eles vão fazer os trabalhos direitinho. Então. Eles já estão com os trabalhos prontos. É a principal contribuição do estudo. Gente, é responder ao objetivo. Quando vocês forem fazer a conclusão, voltem ao seu objetivo e respondam o objetivo. Será que vocês chegaram no objetivo? O que vocês encontraram? Responder ao objetivo. Vejam se vocês conseguem fazer a resposta ao objetivo. É que nem resolver o problema da pesquisa. Simplesmente achou. O que vocês entenderam de tudo que foi feito? O que gerou? É a finalização. Exato. E aí, tá, as referências, né? As referências aqui têm que ser apontadas. Referências, todas as citações devem ser referenciadas. O contrário não é verdadeiro. O que eu quero dizer com isso? Não, o fato de vocês terem lido alguma coisa, tá? Não é só por causa da leitura que vocês vão colocar na referência. Tem que estar citado no texto. Se não está citado, não vai estar na referência. Se a gente leu... Mas não usou no texto, de fato, não citou lá, fulano de tal, não vai na referência. Porque não vai estar citado. O que está citado tem que estar na referência. Se tiver 100 citações diferentes, tem que ter 100 referências diferentes. Certo? Elas têm que... lá nas referências. É para comprovar que tu leu, né? É para comprovar onde... E para quem quiser... eu posso consultar tal referência se eu quiser saber qual foi realmente o texto que a pessoa consultou. Isso? Vocês ainda podem, até mesmo antes das referências, escrever um agradecimento. Agradecimento, geralmente a gente coloca a quem apoiou o trabalho. Não é autor. Autor a gente não vai agradecer, porque são os autores que estão agradecendo. Quem apoiou? Alguém que tenha lido o trabalho, alguém que tenha dado dicas, alguém que tenha dado apoio financeiro, se fosse o caso, ao projeto. Isso. Não, a gente agradece somente assim quem leu o seu trabalho. Não, citar e referenciar já é o dar crédito aos trabalhos que foram lidos, certo? Isso. Financeiramente ou não, tá? Mas não agradeçam ao cachorro, não agradeçam ao gato, ao rinoceronte, a Deus. Não façam esses agradecimentos no trabalho de vocês, tá? Um trabalho científico, respeito religiões, mas num trabalho científico não, tá, gente? Certo, gente? Mais perguntas? Não? Eu já tenho
Tá, então amanhã vocês podem entregar todos os resumos expandidos já? Tem gente que está dizendo sim. Então, tá. Tem que fazer as coletas de dados. Com isso, então, eu finalizo por hoje. Tá bom?